Direto dos nossos estúdios aqui do podcast, que logo logo vai trazer para você histórias muito interessantes sobre o mundo do crime, sobre o sistema prisional, histórias de superação, de ressocialização. Esse é um dos meus desejos inaugurando o projeto do nosso podcast. Bom, mas hoje eu quero falar com você, aproveitar que eu estava fazendo aqui alguns testes e eu recebi uma matéria no meu direct, inclusive eu quero agradecer a todos que me mandam sempre mensagens lá no direct no Instagram. Um tema bem interessante aqui que fala assim, ó: o Senado aprova celas exclusivas para presos LGBTQIA+. E aí eu vou dar a minha opinião a respeito disso aqui. Eu vou ler a matéria e o bicho vai pegar, cara. Papo reto tá no ar. Muito bem, eu vou ler essa matéria aqui para a gente poder fazer alguns comentários a respeito disso. Cara, eu acho um tema extremamente... Ele é um tema importante para ser debatido? Sim, é um tema importante para ser debatido. Porém, vamos ler primeiro, vamos lá. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 22 de maio, por 62-2, 62 votos, né? O projeto de lei complementar que estabelece mecanismo de proteção para a população LGBTQIA+, no sistema prisional. O PLP 150/2021, proposto pelo senador Fabiano, propõe a construção ou adaptação de celas, alas ou galerias dedicadas exclusivamente a esse grupo. Então, nessa primeira parte da matéria, só para dar uma resumida aqui, deixar bem sintetizada para você, foi lançado um projeto de lei pensando nesse grupo de pessoas que merecem ser respeitadas, que isso fique bem claro, e para ter uma adaptação, digamos assim, de um ambiente para receber esse perfil de preso, como seria semelhante, vamos supor, certas adaptações para algum preso que tenha um tipo de, por exemplo, um problema físico, etc. Tá? A matéria continua aqui. Agora o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica a lei complementar que institui Fundo Penitenciário Nacional com o objetivo de assegurar espaços adequados para gays, bissexuais, transexuais e travestis e assim por diante. Uma quantidade adequada e respeitando a autonomia da declaração da identidade de gênero de cada indivíduo. A iniciativa visa mitigar, ou seja, diminuir as extensões nas violações de direitos enfrentadas por essa população dentro do sistema carcerário. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é uma proposta, ainda não está aprovada, tá bom? Passou pelo Senado, agora volta lá para a Câmara dos Deputados. E aí a gente tem aqui algumas questões que a gente precisa realmente levar em consideração. O primeiro ponto é saber que o próprio STF já declarou o sistema prisional do Estado, ou seja, do Brasil, uma das coisas inconstitucionais. O que é isso? Quando o STF declara isso, quando ele fala isso, ele quer dizer que todo mundo que está cumprindo pena em um ambiente que rompe todas as barreiras da nossa Constituição Federal. A título de exemplo, dignidade da pessoa humana, o mínimo de condições para a pessoa cumprir a pena dela. E aí as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer separações. Uma coisa é o cara cometer o crime e tem que pagar no rigor da lei. Ponto. Isso é uma questão pacificada entre eu e você. Errou, paga, já era, não tem discussão. Outro ponto são as questões relacionadas ao cumprimento de pena. Aqui entra a minha bandeira, o meu trabalho aqui no YouTube. O que seria isso? Condições não quer dizer luxo. As pessoas têm muita dificuldade de fazer separações das ideias. Quando você fala assim, eu preciso dar para os presos mínimas condições, as pessoas já imaginam assim, o cara quer que o preso fique no hotel 5 estrelas, quer moleza, quer etc, etc. Você não pode caminhar para esse tipo de pensamento, que é um pensamento muito, digamos assim, limitado, tá? Para não dizer outra coisa. Por quê? Porque se você não entender o objetivo da ressocialização, se você não entender o que realmente é esse filtro, ou deveria ser esse filtro, significa o quê? Que o Estado pega um sujeito infrator que quebrou uma norma, que cometeu um crime, esse Estado pega essa pessoa, coloca dentro de um sistema. Esse sistema é um sistema que o Estado tem responsabilidade sobre a saúde desse preso, sobre a alimentação, etc. E você que está assistindo esse vídeo agora, você paga por isso. Ou seja, você pega o seu imposto, paga, e esse imposto é revertido em toda essa estrutura. Quando esse sujeito ele volta para a sociedade, porque o Estado pega esse sujeito, permanece com ele lá 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa o tempo,
o Estado te devolve esse sujeito muito pior. Ou seja, você investiu um dinheiro altíssimo para que fosse algo terrível, catastrófico. Ou seja, você pega um cara que poderia ser resgatado para que ele voltasse para a sociedade arrependido, querendo ser um cidadão de bem, trabalhador, só que acontece o efeito colateral. Você recebe um sujeito totalmente destruído emocionalmente e muitas vezes ele não consegue voltar para a sociedade por conta do estigma que fica nele, o selo, a tarja de ex-presidiário. Feita essa introdução, é importante a gente citar uma coisa. Agora se levanta uma questão a respeito desse grupo LGBTQIA+, tá? Eu tenho algumas ressalvas, por quê? Porque já existe no sistema prisional algumas cadeias que acolhem esse tipo de preso. Então, assim, é a mesma coisa que acontece com aqueles presos de repercussão geral, lá no Vale do Paraíba, em Tremembé, em São Paulo. Acontece no estado de São Paulo também algumas cadeias que, dependendo do crime, manda para lá. Eu acho que quando você começa a subdividir isso em grupos, ou seja, se o cara é homossexual, se a orientação sexual dele é aquela, e aí você cria um problema aqui, porque daqui a pouco outros caras falam assim, não, mas agora o meu grupo é outro. Vou colocar uma aspas aqui, tá? Por favor, entenda o raciocínio, porque a internet você tem que desenhar para as pessoas. Entenda o raciocínio. É semelhante, não é igual, não tô fazendo comparação, eu tô só trazendo para você aqui uma reflexão. É semelhante como se estivesse sendo criada uma facção também, onde daqui a pouco esse grupo LGBTQIA+, acha que precisa de uma cela adequada para esse fim. Daqui a pouco aparece um outro grupo LGBTQIA+, menos 3, 4, 5, 6, que é também outro tipo de adaptação. Eu acho isso um problema. Eu acho isso um problema quando você começa a colocar títulos e rótulos. Dentro do contexto social, que não se trata de sistema prisional, cada um quer fazer seu movimento, tá livre, quer fazer, legal, não tenho nenhum tipo de problema, não tenho nenhuma ressalva a respeito disso. Mas você tá livre, você tá vivendo dentro da sua liberdade, do pleno gozo dos seus direitos constitucionais, tá tudo tranquilo. Agora, quando a gente vai para o sistema prisional e começa a criar essas ramificações, sendo que o básico, que seria a convivência dos presos comuns, não está sendo reparado, ou seja, não está se dando dignidade na pessoa humana, já é um barato catastrófico o sistema prisional. E ainda você vai tentar investir para fazer readequações, sendo que já existem modelos de sistema hoje. Eu não vou falar nível Brasil, porque talvez eu precisaria de um estudo um pouco mais denso falando nível Brasil. Mas pegando apenas São Paulo como exemplo, já tem unidades que recebem esse tipo de preso. Então, eu tenho um pouco de ressalva. Com isso, eu não estou dizendo também que não seja importante levar em consideração esse perfil de preso que sofre, sim, muitas retaliações dependendo da cadeia que ele for cumprir pena. Nas cadeias que eu passei, por exemplo, onde o PCC conduzia ali as normas, eu nunca vi desrespeito com esse perfil. E já tinha muitos caras que se declaravam gays lá no sistema prisional, e eles sempre foram tratados com muito respeito. Nunca vi, assim, nenhum tipo de piada, nunca vi algo desrespeitoso por conta daquela orientação sexual, pelo menos na minha experiência, e eu não estou dizendo que a minha experiência é a experiência que se aplica no Brasil todo, tá? Mas fica registrada aqui essa reflexão e essa notícia a respeito dessa possibilidade, ainda não é uma lei, não está ainda aprovado, tem que passar por esse, digamos assim, por esse filtro, mas possivelmente isso vai ser implementado. Não agora, vai demorar um pouco ainda, mas vai trazer algum tipo de retorno, eu acredito que sim, tá bom? Mas o seu comentário sempre é muito importante, porque eu gosto de ouvir você com comentários inteligentes. Comenta aí o que você achou a respeito disso, você é a favor, você é contra. Se você é a favor, por que você é a favor? Coloca um porquê para dar uma complementada no debate. De repente você coloca um porquê que eu não entendi, vou ler e falar, faz sentido. Legal, aprendi. E a mesma coisa para você, se é contra. Coloca também aqui o porquê, beleza? Obrigado aí pela sua atenção. Até nosso próximo encontro. Se inscreva no canal. Não se esqueça disso. Tamo junto. Valeu.